Você sabia que existe uma planta capaz de revolucionar a agricultura moderna e resolver uma das maiores crises alimentares do mundo? E o mais surpreendente, essa planta tem sido ignorada e até eliminada das nossas vidas, mesmo sendo capaz de alimentar bilhões de pessoas. Não estou falando de uma planta exótica, mas de uma planta simples que cresce discretamente em qualquer lugar, a planta Pigeon Pea ou Gandu. Essa planta, muitas vezes considerada uma erva daninha, pode fixar até 3 vezes mais nitrogênio do que os feijões comuns. Impressionante, não é? E isso não é tudo. Ela contém 43% de proteína, muito mais do que muitos tipos de feijão. Mas o mais surpreendente é o fato de que ela não precisa ser replantada todos os anos. Uma vez plantada, ela pode crescer por décadas e continuar produzindo alimento de forma autossustentável. Por que ninguém nos falou sobre isso antes? O pior é que não se trata de um simples esquecimento. Algo muito maior aconteceu. Essa planta foi intencionalmente esquecida e relegada ao esquecimento, enquanto outras culturas mais lucrativas para a indústria agrícola tomavam o seu lugar. E se eu te dissesse que o motivo está ligado diretamente ao controle e ao lucro, vamos descobrir o que aconteceu e por que essa planta tão poderosa foi ignorada. E o mais importante, como ela pode transformar a agricultura e a segurança alimentar no mundo de hoje. Agora que você sabe o quão incrível é essa planta, vamos entender como ela funciona de fato. A planta Gandu não é apenas uma fonte de alimento altamente nutritiva, mas também um verdadeiro aliado da natureza. Como leguminosa, ela tem a incrível capacidade de fixar nitrogênio no solo, algo que a torna uma das plantas mais eficazes e sustentáveis do planeta. Você provavelmente já ouviu falar que o nitrogênio é um dos elementos mais importantes para o crescimento das plantas. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que o nitrogênio disponível no solo muitas vezes é limitado. A maioria das culturas depende de fertilizantes artificiais para repor o nitrogênio perdido, mas a planta Gandu faz isso de maneira natural e sem custos adicionais. A chave para isso está na fixação de nitrogênio. Esse processo ocorre quando a planta se associa com bactérias do gênero Rhizobium presentes no solo. Essas bactérias capturam o nitrogênio da atmosfera e o transformam em formas que a planta pode usar para crescer. Normalmente as leguminosas têm essa capacidade, mas a Gandu vai ainda mais longe. Ela fixa mais nitrogênio do que muitos outros tipos de leguminosas, o que significa que não só se alimenta, mas também alimenta o solo, deixando-o mais fértil para o próximo cultivo. Imagine isso ao plantar Gandu, o solo onde você cultiva se torna mais rico e mais produtivo a cada ciclo de cultivo, sem a necessidade de adicionar fertilizantes químicos. Em vez de depender de insumos externos caros, você tem um sistema autossustentável, onde a planta faz todo o trabalho de enriquecer o solo. Mas os benefícios da Gandu não param por aí. Ela também tem a capacidade de melhorar a estrutura do solo. Suas raízes profundas, que podem atingir até 2 metros em alguns casos, são perfeitas para quebrar a compactação do solo. Isso significa que ela ajuda a abrir canais no solo, permitindo que a água da chuva penetre mais profundamente e seja retida por mais tempo, o que é essencial para lutar contra a seca. Além disso, o material orgânico que as raízes soltam à medida que se decompõem melhora a qualidade do solo a longo prazo. E não para por aí. A Gandu também pode ser usada como forragem para o gado. As suas folhas e sementes são altamente nutritivas e podem ser consumidas por vários tipos de animais. Isso cria um sistema alimentar integrado, onde você pode alimentar seus animais e também produzir alimento para os seres humanos, tudo de forma sustentável e eficiente. Agora você pode estar se perguntando, mas e quanto à água? A Gandu precisa de muita irrigação para crescer. A resposta é: não, ela é muito resistente à seca. Sua raiz profunda permite que ela sobreviva em condições de baixa umidade e em solos onde outras culturas simplesmente não conseguiriam crescer. Ela pode prosperar em solos salinos ou em condições onde a água é limitada. Em outras palavras, a Gandu é uma planta extremamente resiliente, o que a torna ainda mais valiosa,
em um mundo onde as mudanças climáticas estão tornando o cultivo de alimentos cada vez mais desafiador. Agora pense por um momento. Se todos começássemos a plantar gandu, não só estaríamos criando um sistema alimentar mais sustentável, mas também recuperando solos degradados, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos e criando um ciclo de cultivo mais eficiente. Com sua capacidade de fixar nitrogênio, melhorar a estrutura do solo e resistir à seca, a gandu poderia ser a solução para muitos dos problemas agrícolas que enfrentamos atualmente. Agora que você conhece todos os benefícios incríveis da planta gandu, é hora de entender por que ela foi esquecida e relegada ao esquecimento. Como é possível que uma planta com tantos benefícios tenha sido substituída por outras culturas que não oferecem nem metade do que ela pode fazer? A resposta a essa pergunta começa a se desenrolar no final do século XIX e início do século XX, quando o sistema agrícola industrial começou a ganhar terreno. A indústria agrícola moderna foi se tornando mais centrada em culturas anuais, que requerem semeadura e colheita constantes, com o uso de fertilizantes sintéticos e produtos químicos. Esse modelo foi muito bem sucedido em criar produtividade rápida, mas também gerou um ciclo insustentável que depende de insumos caros e prejudiciais ao meio ambiente. A planta gandu, por outro lado, não se encaixa nesse modelo. Ela é perene, o que significa que, uma vez plantada, ela pode crescer por vários anos, produzindo alimentos sem a necessidade de replantio constante. Isso quebrou a lógica da agricultura industrial, que depende da produção anual para gerar lucros. Esse tipo de sistema agrícola baseado em culturas anuais tornou-se mais lucrativo para as grandes indústrias de sementes, fertilizantes e pesticidas. Isso fez com que plantas perenes como o gandu fossem marginalizadas e esquecidas. E mais, elas foram tratadas como plantas problemáticas ou ervas daninhas simplesmente porque não geravam lucro constante. Mas o mais curioso dessa história é que em 1952, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, realizou um estudo extensivo sobre o gandu, financiado com dinheiro público, que comprovou todas as suas vantagens agrícolas. Os resultados mostraram que a gandu não só produzia mais alimentos do que outras culturas, mas também melhorava o solo fixando nitrogênio e ajudando a recuperar solos degradados. No entanto, o que aconteceu com esse estudo? Ele foi enterrado. O relatório foi arquivado sem qualquer explicação, e os cientistas que trabalharam no estudo foram reassignados ou se aposentaram. A pesquisa foi esquecida e, em poucos anos, a gandu foi removida do currículo das universidades agrícolas. A história da gandu foi apagada e o conhecimento sobre seus benefícios desapareceu. Essa mudança não foi acidental. A indústria agrícola moderna simplesmente não estava interessada em um cultivo que não exigia replantio constante, fertilizantes caros ou pesticidas. A gandu foi uma ameaça ao modelo de produção em massa, onde cada cultivo precisa ser renovado todo ano para gerar mais lucros. Portanto, ela foi marginalizada mesmo sendo uma solução sustentável e muito mais eficiente. Além disso, o conhecimento sobre a gandu não se espalhou porque ela não era patenteada nem controlada por grandes corporações. A planta crescia livremente e se multiplicava sem a necessidade de compra de sementes a cada ano. Ela não gerava lucros contínuos para as indústrias que dominam o mercado de sementes e fertilizantes e foi excluída do sistema agrícola moderno. Agora pense por um momento. Se o sistema de agricultura que usamos hoje é tão dependente de insumos externos e produtos químicos, não seria mais inteligente resgatar uma planta como a gandu, que pode melhorar a qualidade do solo, reduzir a necessidade de fertilizantes, melhorar a resistência à seca e proporcionar alimentos nutritivos sem precisar de grandes investimentos? A gandu poderia ter mudado a forma como cultivamos alimentos em muitas partes do mundo, mas foi esquecida em nome de um modelo agrícola industrial que no final não é sustentável. Hoje, enquanto os agricultores gastam fortunas em fertilizantes nitrogenados, sementes anuais e insumos químicos, a gandu poderia estar ajudando a resolver muitos desses problemas. Agora que você conhece os benefícios incríveis da planta gandu, vamos refletir como podemos aplicar esse conhecimento no mundo moderno. Como essa planta que foi ignorada por tanto tempo
pode revolucionar a agricultura e ajudar a resolver alguns dos maiores desafios agrícolas do nosso tempo. Em um cenário de mudanças climáticas, escassez de água e deterioração do solo, precisamos de soluções mais sustentáveis e eficazes. E a planta gandu é uma dessas soluções. Ela é uma leguminosa perene, o que significa que, uma vez plantada, ela pode continuar a crescer e a produzir alimento durante anos, sem a necessidade de replantio constante. Essa característica é revolucionária, porque desafia o modelo agrícola tradicional que depende de culturas anuais e da compra constante de sementes. Por que isso é tão importante? Hoje, a agricultura global está fortemente dependente de fertilizantes sintéticos, pesticidas e irrigação intensiva. Essas práticas não são apenas prejudiciais ao meio ambiente, mas também financeiramente onerosas para os agricultores. A gandu, por outro lado, ajuda a melhorar o solo, fixando nitrogênio, reduzindo a necessidade de fertilizantes externos e ajudando a recuperar solos degradados. E o melhor de tudo, ela não precisa de irrigação constante e é capaz de prosperar em condições adversas. O gandu se adapta facilmente a climas quentes, áridos e semiáridos, o que o torna ideal para regiões afetadas pela seca. Sua raiz profunda permite que ela sobreviva e continue a crescer quando outras culturas não aguentam. Ela pode ser cultivada em terrenos salinos, onde outras plantas fracassariam. Isso a torna uma planta resiliente e perfeita para os desafios climáticos do futuro. Além disso, o gandu tem o poder de aumentar a produtividade do solo quando cultivado em rotação com outras culturas. Isso é conhecido como agricultura regenerativa, onde uma planta como o gandu não apenas fornece alimento, mas também melhora o solo para o próximo cultivo. Em regiões que enfrentam erosão do solo ou solo empobrecido, o gandu pode recuperar o solo, deixando-o mais fértil e saudável para futuras colheitas. Mas e quanto ao custo? Com a substituição das sementes anuais por uma planta perene como o gandu, os custos de insumos agrícolas caem drasticamente. O gandu não requer fertilizantes sintéticos, pesticidas caros ou grandes quantidades de água. Isso torna a planta uma opção econômica para os agricultores, especialmente aqueles que cultivam em regiões onde os custos de insumos são um grande desafio. Imagine se começássemos a cultivar gandu em larga escala. O impacto seria gigantesco. O uso de menos fertilizantes e menos pesticidas, a redução da dependência de água e a recuperação dos solos degradados seriam apenas alguns dos benefícios. Além disso, a planta poderia fornecer uma fonte constante de proteína e nutrição para milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente em regiões onde a segurança alimentar é uma preocupação constante. A questão é, por que ainda não estamos usando gandu em larga escala? A resposta está na falta de interesse comercial e no modelo agrícola dominante. As grandes corporações agrícolas que dominam o mercado de sementes e fertilizantes não têm interesse em promover um sistema autossustentável e não lucrativo, onde os agricultores não precisem comprar sementes todos os anos. No entanto, como consumidores e agricultores conscientes, temos o poder de mudar isso. Ao apoiar a agricultura sustentável e as plantas perenes como o gandu, podemos construir um futuro agrícola mais justo, onde as culturas são mais resilientes, menos dependentes de insumos externos e mais adaptadas ao nosso planeta em mudança. Agora que você conhece os incríveis benefícios da planta gandu, você deve estar se perguntando: como eu posso começar a aplicar isso na minha vida? A boa notícia é que não é necessário ser um grande agricultor ou ter enormes áreas de terra para cultivar gandu. Com algumas ações simples, você pode começar a transformar o seu espaço em um ambiente mais sustentável e produtivo. Onde você pode começar? Se você tem um pequeno jardim ou até mesmo um quintal, pode começar plantando algumas sementes de gandu. E se você não tem um grande espaço, não se preocupe, o gandu pode ser cultivado até em vasos ou jardins verticais. O processo de cultivo é simples e não exige grandes investimentos. Ao plantá-la, você já estará melhorando a qualidade do solo e ajudando o meio ambiente. Dica importante: quando você planta o gandu, ele tem a incrível capacidade de fixar nitrogênio no solo.
Isso significa que você pode usar o gandu em rotação com outras culturas para aumentar a produtividade e melhorar o solo sem precisar de fertilizantes sintéticos ou produtos químicos. Em um mundo onde a agricultura convencional exige o uso de produtos químicos caros e prejudiciais ao meio ambiente, a gandu é uma solução sustentável que ajuda a recuperar a saúde do solo. Se você tem um terreno maior ou está pensando em fazer agricultura em pequena escala, o gandu pode ser um aliado perfeito. Ao plantá-lo em rotação com cereais ou outros vegetais, você estará criando um sistema regenerativo que melhora a qualidade do solo a cada ciclo. Além disso, a planta não exige irrigação constante e é resistente à seca, o que a torna ideal para regiões afetadas pela escassez de água. E os benefícios não param por aí. Quando você começa a cultivar gandu, não só estará produzindo alimentos, mas também forragem para animais. As folhas e sementes do gandu são altamente nutritivas e podem ser usadas como alimentação para gado, galinhas, cabras e outros animais. Isso significa que você pode integrar o gandu em um sistema alimentar completo, fornecendo comida para seres humanos e animais de maneira sustentável. Em tempos de crises alimentares e escassez de recursos, o gandu se torna uma solução extremamente valiosa. Sua capacidade de produzir alimentos ricos em proteína e de melhorar o solo sem a necessidade de insumos externos coloca essa planta em um lugar de destaque. Ao plantar gandu, você não estará apenas melhorando a sua própria segurança alimentar, mas também estará contribuindo para um sistema agrícola mais sustentável. E o que mais você pode fazer? Compartilhe essa informação. Se você já começou a cultivar gandu ou planeja fazê-lo, compartilhe sua experiência com outras pessoas. Espalhe essa ideia de que uma agricultura mais resiliente e sustentável é possível e que pequenos passos podem gerar grandes mudanças. Além disso, ao compartilhar seus resultados, você estará inspirando outras pessoas a adotarem essa prática também. Mas isso não é tudo. Você pode se tornar um defensor da agricultura regenerativa e da planta gandu. À medida que mais pessoas aprendem sobre os benefícios do gandu e começam a aplicá-lo em seus próprios jardins e fazendas, mais mudanças positivas ocorrerão no sistema agrícola global. Ao substituir a dependência de fertilizantes sintéticos e pesticidas por soluções naturais e sustentáveis, estamos criando um futuro agrícola mais saudável e resiliente. Agora, o que você pode fazer? Comece com um pequeno projeto, seja no seu jardim ou em uma horta comunitária. Plante gandu, compartilhe os benefícios dessa planta com sua comunidade e comece a difundir esse conhecimento. O futuro da agricultura está em nossas mãos e as soluções estão mais perto do que pensamos. Agora que você já conhece todos os benefícios e o grande potencial da planta gandu, é hora de refletir sobre o porquê isso não foi mais amplamente adotado e o que podemos fazer a partir de agora. A verdade é que a agricultura moderna, apesar de toda a sua tecnologia avançada, ainda enfrenta uma série de problemas que só pioram com o tempo. E as soluções para esses problemas já estão à nossa disposição, mas foram simplesmente esquecidas ou marginalizadas ao longo da história. O sistema agrícola atual é focado em produtividade rápida e lucratividade a curto prazo, mas o que ele não leva em conta são os efeitos a longo prazo sobre o solo, a água e a biodiversidade. A ideia de usar ciclos naturais de cultivo como o que a gandula oferece foi substituída por um sistema que exige insumos externos constantes, fertilizantes sintéticos e irrigação intensiva. Esse modelo de agricultura está esgotando nossos recursos naturais e causando desastres ambientais ao redor do mundo. Agora imagine um mundo onde a gandu fosse a base de nossa agricultura. Um mundo onde cultivamos plantas perenes que não só nos fornecem alimentos, mas também restauram o solo e ajudam a preservar os recursos naturais. Isso não é um sonho distante, mas uma realidade possível, desde que comecemos a valorizar o que já temos e voltemos ao básico, utilizando o que a natureza já nos oferece de forma sustentável. Mas o mais importante é que cada um de nós pode fazer a diferença. Não estamos falando de grandes governos ou corporações. Estamos falando de pequenas ações
em nossos próprios jardins, quintais, fazendas e cidades. Ao começarmos a cultivar gandu e outras plantas sustentáveis, estamos trazendo de volta um sistema agrícola mais justo, sustentável e resiliente. Vamos dar esse primeiro passo juntos. Experimente plantar gandu. Compartilhe essa ideia com seus amigos, sua comunidade e seus familiares. Espalhe o conhecimento sobre as soluções que a natureza já nos deu e que podem mudar o mundo um passo de cada vez. Vamos trabalhar juntos para construir um futuro mais verde, onde a agricultura e a natureza coexistem em harmonia. A agricultura regenerativa com plantas perenes como o gandu pode ser a chave para resolver muitos dos problemas que enfrentamos hoje, como a fome, a escassez de água, a degradação do solo e até mesmo a mudança climática. Mas para isso precisamos começar agora sem mais demora. O futuro é agora, e ele começa com pequenas escolhas que fazemos hoje. Agora é a sua vez de agir. Se você acha que a gandu e a agricultura sustentável podem fazer a diferença, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e comece a plantar as sementes de um futuro mais sustentável e justo. Juntos podemos mudar o mundo.